vamos resolver aquela outra equação que eu deixei aqui, que é uma equação um pouquinho mais complicada, mas também é uma equação que é uma equação trigonométrica, né? Então você tem ali a função cosseno de x, ela aparece cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x igual a zero. Então tem várias maneiras de resolver isso aqui, mas uma delas é você perceber que cosseno de x aqui, ela está aparecendo nas duas partes, né? E como eu tenho igual a zero dos dois lados, eu tenho uma diferença entre duas coisas, né? Cosseno ao quadrado de x menos cosseno de x, diferença é uma coisa menos a outra, e está dando zero. Se fosse um produto dando zero, é mais fácil, né? Então, quando a gente faz um produto, uma multiplicação, fica bem mais tranquilo. Então, aqui, uma das maneiras que a gente tem de resolver esse negócio é a gente fatorar, né? Então, a gente escrever cosseno ao quadrado de x como cosseno de x vezes cosseno de x. Então, eu vou reescrever isso aqui assim, ó. Então, vamos escrever cosseno de x vezes cosseno de x menos cosseno de x é igual a zero. Tá? Então, qual que é a vantagem de a gente fazer fatoração? Fatorar é pegar uma expressão, né, e escrever ela como produto. Então, ela é uma diferença entre duas coisas. Você está fazendo cosseno ao quadrado menos cosseno, tá? E aí você vai escrever isso aqui de uma outra forma que seja equivalente a isso, né, não muda. Então, você vai continuar tendo a mesma expressão, só que escrita de um modo diferente, mas de um modo que fica mais fácil, fica mais conveniente para você resolver. Né? Porque quando você tem uma multiplicação de dois números dando zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Então, transformar isso num produto, já que esse resultado é zero, é vantajoso demais para a gente. Então, nesse caso, o que você pode fazer é perceber que nessas diferenças aqui, você tem duas partes aqui, ó. Cosseno aparece nessa primeira parcela e cosseno também aparece aqui. Então, é como se você pudesse escrever o cosseno uma vez só. Você chama fator comum em evidência. O que aparece em comum em todas as parcelas, a gente escreve uma vez só, para não ficar repetindo. Todo mundo vai ser multiplicado por cosseno de x para depois, né, tipo, fazer a subtração entre eles. Não, então vamos escrever o cosseno uma vez só. Então, a gente vai escrever esse cosseno aqui uma vez só, cosseno de x, tá? E aí, agora a gente vai abrir aqui o parênteses, porque esse cosseno de x ele multiplica todas as parcelas. Então, a primeira parcela, como eu já tirei o cosseno aqui para fora, sobrou ainda um cosseno para a gente colocar aqui, ó. Tá? Então, era cosseno vezes cosseno, deles eu coloquei para fora, porque ele aparece em comum, joguei o outro cosseno lá para dentro. Agora eu tenho um menos, ó, o menos aqui do sinal, e aí eu tenho cosseno de x. Só que esse cosseno aqui, ó, ele já foi para cá. Tá? Então esse cosseno já saiu. Só que aí ele está multiplicando quem, né? Porque quando eu tinha na primeira parte cosseno vezes cosseno, aí sobrou cosseno, eu joguei ele para dentro. Esse cara aqui, ele não tem ninguém, é como se ele estivesse multiplicando 1 aqui, né? Cosseno de x vezes 1. Então aqui eu vou ter menos 1, tá? Igual a zero. Olha só, agora você passou a ter uma multiplicação cosseno de x que multiplica cosseno de x menos 1 é igual a zero. E por ser uma multiplicação, sua vida ficou muito mais fácil, ó. Então aqui por ser multiplicação, você consegue agora, né, resolver essa equação de uma maneira muito mais fácil. Por quê? Porque quando você multiplica dois números e o resultado é zero, pelo menos um dos dois tem que ser zero. Não tem como os dois serem diferentes de zero ao mesmo tempo, senão não daria zero essa multiplicação. Tá? Então agora você tem duas possibilidades. Ou esse primeiro pedaço é zero, tá? Ou é esse pedaço aqui que é zero. Ou, tá? É um dos dois, beleza? Claro que pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Mas é mais raro. Então, aqui nós vamos ter cosseno de x igual a zero ou cosseno de x menos 1 igual a zero. Tá? E aí, cosseno de x igual a zero, agora a gente já tem condição de fazer isso. Olhando no círculo trigonométrico, o cosseno de x, para ele ser zero, olha só, você não pode nem ir para a direita nem para a esquerda, cosseno com sono, deitado, né? Horizontal. Se você não pode nem para a direita nem para a esquerda, você tem que estar ou no 90 ou no 270, né? Então, olha só como a gente já consegue resolver isso aqui. Então, essa primeira parte, vamos colocar de novo aqui o intervalo, né? Não coloquei. Vamos colocar aqui o x aqui. Ele vai ser maior que zero e menor que 2π, tá? Vamos colocar maior ou igual, menor ou igual, tá? Para considerar que o zero pode entrar também. Então, quando eu falo cosseno de x igual a zero, olha o que eu vou ter. Nesse caso aqui, para o cosseno ser zero, ou você está no 90, ou você está no 270, tá? Ou é π sobre 2 ou é 3π sobre 2. Essa é a solução que a gente chega. Agora, essa outra aqui, desse lado, agora, dizer que cosseno de x menos 1 é zero, é dizer que cosseno de x é 1, na verdade, né? E para o cosseno ser 1, volta lá, ó, para o cosseno ser 1, você precisa andar para a direita, e precisa andar tudo. Então, você tem que ir lá no zero.
ou você tem que ir lá no 260, né? 360, que seria uma volta completa 2π. Tá? Então, voltando aqui, quando a gente fala que cosseno de x é 1, a gente tem que andar tudo para a direita, e aí você tem que estar ou no zero, ou você pode ter dado uma volta completa e parou no mesmo lugar, que aí é o 2π ou 360. Tá? Então, nesse caso aqui, essa outra resposta aqui vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu colocar ela aqui. Essa outra resposta aqui, ó, vai ser o quê? Se o cosseno de x é 1, é porque o x é 0, ou o x é 2π. Tá? E aí eu estou colocando que tem resposta, porque lá no nosso intervalo, né, na hora de definir qual é o intervalo que a gente quer olhar essa equação, eu defini como sendo um intervalo fechado, né? O 0 e o 2π fazem parte do intervalo. Então eu posso estar no 0, eu posso estar no 2π, por isso esses dois como resposta são válidos. Se eu tivesse colocado igual eu tinha feito nos outros, né, o x tem que ser maior que 0 e menor que 2π, essas duas respostas a gente tinha perdido, né? Porque você não poderia usar o 0 nem poderia usar o 2π como resposta, tá? Então, antes da gente fazer exercício, deixa eu só colocar aqui para você uma coisa, tá? Que eu não falei ainda. Então, lembrando que a gente tem essas funções trigonométricas clássicas, né? Então, essas relações, essas razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Então, essas são as relações trigonométricas mais famosas, como eu te disse. Só que tem também as relações e as razões trigonométricas inversas a essas. Então, se o exercício pedir para você, vamos lá, cossecante, né, de x, ele pode pedir para você a secante de x e ele pode pedir para você a cotangente de x. Aí vai ser exatamente as razões inversas, trigonométricas inversas desses caras que a gente já tinha falado. Só toma cuidado, cotangente está tranquilo. Cotangente vai ser exatamente o oposto da tangente, tá? Então, se a tangente era cateto oposto sobre cateto adjacente, a cotangente vai ser a relação entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Ou seja, ele é o inverso da tangente, tá? Então, se você quiser calcular cotangente e souber a tangente, é só fazer o inverso. Ah, ele falou que a tangente, ela vale 10, tá? Beleza, se a tangente de x vale 10, a cotangente de x é o inverso de 10, que é 1 sobre 10. Beleza? É só inverter, tá? Ah, não, eu fiquei sabendo, que eu calculei a tangente, nesse caso, é raiz de 3 sobre 3, tá? No caso, 30. Raiz de 3 sobre 3. Aí qual que vai ser a cotangente? Aí vai ser o inverso, em vez de ser raiz de 3 sobre 3, vai ser 3 sobre raiz de 3. Tá? Lógico que você vai ter que racionalizar e tal, mas o importante aqui é você perceber que a cotangente vai ser o inverso da tangente. Agora, em relação a cossecante e a secante, você tem que tomar um certo cuidado. Cossecante, olha só, a cossecante, ela parece com o cosseno, tá? Então, cossecante que parece com o cosseno vai ser o inverso do seno, tá? Então, aqui, além de ser o inverso, você ainda tem que inverter. Se parece com o cosseno, é porque é o inverso do seno, tá? E a secante que parece com o seno, começa aqui parecido, então a secante que te lembra seno, você vai pegar o inverso do cosseno. Tá? Para você não esquecer, então. Nesse caso, você tem cotangente inverso da tangente, cossecante inverso do seno cossecante, parece que é cosseno, então o inverso é do seno, tá? E a secante, que parece com seno, o inverso é do cosseno. Beleza? Então, se ele quiser essas relações, você vai pensar nas relações inversas. Então, se eu sei o seno, por exemplo, eu consigo calcular cossecante, que é o inverso desse seno. Tá? Se eu tenho o valor de cosseno, eu sei calcular cossecante, que é o inverso de cosseno. Tá? Então, se eu tenho esses valores, eu consigo calcular essas aqui. São menos cobradas, claro, né? Tipo, mas se aparecer também, você já vai estar preparado em condições de acertar, tá? Então, vamos lá, agora que a gente falou esse tanto de teoria, esse tanto de informação para você, vamos colocar isso em prática, vamos passar agora para os exercícios, né? Vamos resolver aquela listinha de exercícios para a gente treinar, para a gente já ver como que as bancas cobram, né? Para você começar a colocar em prática todo esse conhecimento que você adquiriu agora na aula, tá? Então, vamos lá, lista de exercícios para a próxima, passar para a próxima página aqui.